E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para conversar com você que pretende prestar o concurso aí do Banco do Brasil. Pois é, saiu o edital e a gente não poderia deixar de falar aqui no que cai na prova discursiva da redação, concurso do Banco do Brasil. O recado de hoje vai especialmente para você que deseja fazer parte aí do quadro de funcionários do Banco do Brasil em São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília. O concurso está aberto, o edital foi lançado e tem prova discursiva. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a Fundação Sesgran Rio espera de você e o que você deve ter em mente para fazer uma excelente prova. Vamos dar uma olhadinha ali, ó, informações sobre o edital. Então, estamos aqui pensando no concurso do Banco do Brasil. Você que deseja ser escriturário, vai passar pelo crivo da Sesgran Rio, provinha aí de nível médio. Estamos falando de 30 vagas, como eu mencionei, ali, né, lotação, como se diz, vagas para ocupação imediata. Cidade do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo e para a cidade de Brasília. Mas não fique triste se de repente você, não quero trabalhar nessas capitais, não quero trabalhar nessas cidades, mas tem cadastro reserva também. Então, capricha na discursiva para você fazer parte aí ou do quadro de funcionários ou do cadastro reserva, afinal de contas, a rotatividade é bastante grande e o banco está sempre precisando de gente, né? Então, o que você tem que saber sobre a discursiva? A prova é organizada em etapas. Faz parte da primeira etapa, a prova objetiva de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, e da segunda etapa, que é o que nos interessa, a prova discursiva, a prova de redação. Você terá que redigir um texto em prosa, dissertativo argumentativo, que fique ali entre 25 e 30 linhas sobre um tema a ser oferecido pela banca, geralmente um tema da atualidade. E é nesse ponto que você vai sair à frente dos outros concorrentes, porque você já vai se antecipando, buscando boas fontes de informação, faça leituras de qualidade, vá agregando informação e fique atento, porque geralmente as bancas costumam atrelar os temas ao ramo de atividade da empresa que as contratou. Então, se surgir alguma coisa que possa ser relacionada ali à rotina bancária, de repente, falar dessa questão aí de segurança, uso de aplicativos de celular para manutenção de conta corrente, né, para movimentação, melhor dizendo, de conta corrente, de repente também é uma temática interessante para você redigir questões de segurança envolvendo os aplicativos, quantas informações, quantas notícias estão circulando, especialmente em cidades de interior, em que quadrilhas estão atacando as agências bancárias, fecham as cidades. Então, são questões interessantes, atuais, de impacto social, isso é muito importante ressaltar, e que as bancas acabam gostando para escolher como temática nas suas provas discursivas. Para esta prova, a redação vale 100 pontos. E como ela é eliminatória, preste muita atenção nisso. Aliás, vou anotar isso para você, que vem, ó, separei aqui algumas informações importantes. Como a prova ela é eliminatória, o que isso significa? Esse é um ponto importantíssimo para quem vai fazer o concurso. Há uma nota mínima. A nota mínima, neste caso, 70 pontos. Essa é, dentre provas discursivas, a maior nota mínima que eu já vi. Porque normalmente as bancas ficam ali com 50%, 60% de aproveitamento. Houve concurso já para a Polícia Militar, um estado da região Nordeste. 30%, 40% de aproveitamento, aqui está pedindo 70%. Isso significa que você tem que mandar muito bem e não pode se permitir errar, principalmente coisas que são possíveis de serem, falhas que são possíveis de serem corrigidas, tá? Tem que estar bem atento, bem focado nisso. Precisa dos 70 pontos. Sempre que uma prova é eliminatória, existe uma nota mínima. E não acredite que esse 70 é uma pontuação suficiente para você se classificar bem no concurso, porque não é. Não adianta pensar assim, não é. Você precisa sempre jogar para alcançar uma pontuação maior. Tem mais coisas interessantes para a gente pensar, olha só. Texto em prosa, não tenha problemas com esse termo, né? O texto em prosa, essa é uma nomenclatura muito comum que se utiliza para textos que têm paragrafação, que têm rigidez de pontuação, os textos como comumente se faz, né? O oposto, digamos assim, do texto em verso. Dissertativo argumentativo
tem que ser convincente, tem que ter argumento. Você vai falar sobre algo, você vai expressar ali um posicionamento, mas você precisa ser convincente. E não pode deixar de atender, ó, ao número de linhas, tá? 25 a 30. Isso significa que você vai organizar um texto em aproximadamente 4 ou 5 parágrafos, ok? Isso também é bem importante de se ressaltar. A avaliação da redação pela SESGran-Rio vai acontecer da seguinte forma. Eles vão focar ali em 4 critérios importantíssimos. Primeiro, adequação ao tema. O que leitura você tem que fazer disso, ó. Se a banca oferece um assunto para você, é neste assunto que você precisa focar. Então, você vai se propor a discutir no texto o tema que foi dado. Muitas vezes as pessoas se empolgam e acabam falando de outras coisas, fogem um pouquinho da temática que originalmente lhe foi proporcionada, lhe foi oferecida. Tome cuidado com isso, porque o foco da avaliação é, no primeiro momento, se você se adequou, se você deu um tratamento bacana para o tema que lhe foi oferecido. Mas, em seguida, também tem um olhar muito importante para o gênero, quer ver? Olha só o que eu anotei lá para gente. Adequação ao tipo de texto. Você não pode fazer uma dissertação ou um texto expositivo. Você tem que fazer um texto dissertativo argumentativo, que é um texto em que você fala sobre um assunto qualquer, mas se posiciona com propriedade sobre esse assunto. Também vai ser avaliado o uso de recursos coesivos. O que é isso? Se o texto tem continuidade, se há uma relação entre as informações, entre os parágrafos, isso é muito importante, porque é o que garante o entendimento daquilo que você escreveu. Então, o uso dos recursos coesivos é essencial, o bom uso, diga-se de passagem, é essencial para você ter uma boa avaliação. E, por fim, mas não menos importante, os seus conhecimentos de norma padrão. Não pode, especialmente, não pode permitir falhas em 5 tópicos que são assim as queridinhas do corretor. Anota aí para você não esquecer. Concordância, regência, colocação pronominal, pontuação, especialmente o uso da vírgula e crase. Isso que eu nem entrei no mérito da grafia e acentuação, porque isso aí já faz parte, tem que ser um critério básico que já faz parte de você. Então fique atento para você ter uma boa avaliação na sua discursiva. Como é que você vai trabalhar com isso tudo? Praticando, não existe outra forma. Precisa praticar. Só que, se por um lado é importante que você saiba como a discursiva do concurso do Banco do Brasil vai ser avaliada, também é importante que você saiba o que elimina o candidato pela discursiva, ou seja, o que dá 0 na redação. Vamos dar uma olhada? Ó. Então, além, né, de você saber como vai ser avaliada a sua redação e de que nota você tem que alcançar no mínimo, também é importante que você saiba que a redação será zerada. Consequência disso, você será eliminado do concurso se fugir do tema, começar a falar de uma outra coisa, se não aquilo que foi proposto, se fugir do gênero, se não fizer um texto dissertativo argumentativo, se redigir menos de 15 linhas, 0 automático, que me faz pensar, já que o número de linhas está entre 25 e 30, que de 16 a 24 tem penalização em nota, mas fez ali menos de 15, é 0. Se você fizer uso de linguagem não verbal, então se a sua redação tiver ali desenhos, sinais, símbolos, enfim, vai zerar também. Se você deixar o texto a lápis, aliás, existem bancas que nem permitem que você leve um lápis para fazer a prova, só faz a prova com caneta. Se assinar ou aparecer ali alguma marca que possibilite a identificação do candidato. Então, na mesma proporção que você deve focar ali nos critérios de avaliação, você também deve saber o que elimina a sua redação. Porque é um diferencial, é um peso muito grande. Discursiva tem peso nos concursos. Então, tem que caprichar, fique atento a todas as informações do edital, seja uma pessoa informada, vá atrás de informações normativas. Se ainda houver alguma dúvida em relação a esses tópicos gramaticais que são cobrados no texto e, sobretudo, pratique. Pegue provas anteriores, veja questões discursivas elaboradas pela SESGran-Rio, assim você vai se familiarizando com a linguagem da banca e escreva muito, porque é a prática que vai dar para você a excelência de que você precisa para conseguir, para garantir ali uma boa nota no concurso. Tudo bem? Então, era isso que a gente tinha para conversar no que cai da prova discursiva de hoje. Eu espero ter ajudado, espero ter você aqui para os nossos próximos encontros. Não deixa de se inscrever no canal, porque a gente está sempre comentando edital, sempre trazendo novidade e deixando você bem informadinho em relação a como é a discursiva, dependendo do concurso e da banca que você vai enfrentar.
Tranquilo? Um beijo grande, bom estudo, sucesso para você e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!